Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um estudo no canal Clamando no Deserto. Nós vamos nesse momento estudar a lição 9 da Escola Sabatina, Missão em Favor dos Poderosos. Logo mais iniciamos com uma oração, que Deus nos abençoe. Obrigado, Deus, por tudo que nos tem concedido. Venha nos dar a tua sabedoria ao estudar a tua palavra. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, o verso para memorizar. De que adiantará uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará uma pessoa em troca da sua alma, em troca da sua vida, não é? O contexto aqui de Mateus 16 é que ele fala assim: o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade, aqui o 28 nós não vamos tratar dele, porque ele é um pouco mais. Nós vamos falar do 25. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Verso 24. Disse Jesus aos discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então nós vemos que o contexto aqui do verso, ele fala que não é apenas uma questão de buscar bens e deixar Deus. Ele fala, se alguém quiser salvar a sua vida renegando a Deus, ele perderá a sua vida. E se alguém, mesmo que perder a sua vida, mas por amor ao reino, ele achará a vida eterna. Então, olha a importância, né? Olha o que o Jesus dos Evangelhos, quando nós estudamos, como ele é diferente do Jesus que muitas vezes nos é apresentado aí no YouTube, na internet, né? Ele é bem diferente. Bom, a lição de sexta-feira, nós vamos aqui passar rapidamente a lição de sexta e o desafio de quinta. Na lição de sexta, Ellen White diz assim: a ciência do bom viver. Muito se diz quanto ao nosso dever para com os pobres negligenciados. Não se deveria, porém, dar alguma atenção aos negligenciados ricos? Isso é um ponto. Por mais indiferentes que pareçam, muitos entre eles são almas oprimidas. Né? E aí você pode pensar, mas que opressão? Opressão espiritual, no sentido de não encontrar sentido para a sua vida, né? Na base de não encontrar um sentido, uma razão para a sua vida, de nunca estar satisfeito e por isso talvez viver para acumular bens e assim sucessivamente. Não quer dizer que todo rico seja assim, obviamente, mas que aqui ela está falando sobre esses que estão oprimidos, né? Que vivem para o dinheiro, para os bens, para a fama e não conseguem se satisfazer com isso e se oprimem, né? O desafio de quinta-feira: adicione à sua lista de oração diária algum incrédulo que esteja em posição de poder, alguém com quem você possa entrar em contato, e o desafio: entre em contato com essa pessoa. Basicamente é esse o desafio, né? Ou com alguém em uma relação de poder e diga a ele, a essa pessoa, entre em contato por e-mail, WhatsApp, diga que está orando por ela. Esse então é o desafio de quinta-feira. Bom, vamos lá. O comentário de sábado nos diz o seguinte: que um dos aspectos da verdade é o ensino sobre a natureza humana. Somos pecadores necessitados da graça divina. Deus está preocupado com a salvação dos ricos e poderosos da mesma forma que se preocupa com a salvação dos pobres e necessitados. A Bíblia dá exemplo de personagens poderosos ou ricos, ou ambos, como Deus usou para abençoar as nações. Abraão, Isaac, Jó, Salomão, José, para citar alguns. E aí fala da importância da nossa missão para com essas pessoas. Bom, lição de domingo, Nabucodonosor. Como adventistas, nós cremos na expiação ilimitada, ou seja, Deus, a morte de Jesus, ela permite o oferecimento da salvação a todos, e não apenas a um grupo predestinado, ou seja, não existe um grupo que Deus já predestinou com uma graça irresistível e que eles vão se salvar e os outros vão se perder, independente do desejo deles de aceitar a Jesus, nada disso. Então nós entendemos que Deus oferece a salvação a todos, no que dependesse dele, todos estariam salvos. No entanto, ele respeita a decisão de cada um, e não só respeita, mas assim, condiciona, né? É uma condição que ele estabeleceu, não é? Que, olha, aquele que realmente me aceitar como Senhor, ele vai ser salvo, senão não faz sentido, né? Porque ele estabelece lá para Adão e Eva uma limitação de atividades e depois ele simplesmente diz: não, tudo bem, se for assim não tem problema, não é isso, é que Deus oferece, mas ele também estabelece critérios, e dentre esses critérios é que uma pessoa que o aceite em espírito e em verdade, né? Então, a noção de graça que muitas vezes nós desenvolvemos durante a nossa vida prejudica bastante
a compreensão de tudo isso, né? Mas a questão aqui que nós estamos tratando é no sentido de que ele oferece a todos e nós devemos ofertar isso, evangelizar todas as pessoas, inclusive os ricos, poderosos, pessoas talvez que nós não consigamos alcançar pessoalmente, mas buscarmos formas de auxiliar essas pessoas também, oferecer o evangelho para elas e aí elas vão decidir se aceitam ou não, né? Daniel 4. O que aconteceu com o rei? O que isso nos diz sobre a salvação de um dos homens mais poderosos do mundo? Um exemplo marcante é Nabucodonosor. O juízo divino foi executado sobre ele de maneira semelhante a alguns reis israelitas. O que podemos aprender com essa história? Primeiro, Deus usa crentes comprometidos como Daniel para ser uma ponte para alcançar os ricos poderosos. Ele pode intervir no processo de testemunho. E Nabucodonosor foi humilhado pelo seu orgulho e arrogância. E há outras maneiras de Deus agir também. Então essa foi uma das maneiras de Deus agir. Vamos lá então em Daniel 4. Bom, o contexto de Daniel 4, né, ele está aqui enviando aqui uma carta em que ele fala: paz vos seja multiplicada. Isso é um cumprimento bastante comum aqui, nós conhecemos bastante, né, principalmente ali em algumas cartas entre Mateus e Apocalipse, alguns livros da Bíblia eles usam bastante, né, ao iniciar, né, é um cumprimento comum entre o povo bíblico, né, então nós vemos aí que ele já estava ali sendo transformado, ele reconhece Deus como Deus Altíssimo, né, fala sobre sinais, maravilhas, o reino sempre eterno de Deus, domínio de geração em geração. Existem alguns pontos aqui que mostram, como por exemplo, o Espírito dos deuses santos, né, que ele coloca, ele vai falar aqui a sua história com Daniel, mas ele exalta o Deus Altíssimo, ele está ali em um processo possivelmente de aprendizado a respeito do Deus verdadeiro, né? Aqui ele vai contar a história do que havia acontecido com ele até o momento. Vamos colocar aqui. Então aqui ele vai falar sobre a história do que aconteceu com ele, que ao final, né, ele teve comia erva como os bois, seu corpo foi molhado no orvalho do céu, até que lhe cresceu o pelo com as penas de águia e as suas unhas como as das aves. Ao fim daqueles dias eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, eu bendisse ao Altíssimo e louvei e glorifiquei para sempre. E aqui ele repete, né? Cujo domínio é um domínio sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são reputados em nada. Segundo sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem possa estorvar a sua mão e lhe diga: que fazes? Então, aí ele fala: agora pois, o Nabucodonosor louva, exalça, glorifica ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdade, e os seus caminhos juízo, e pode humilhar aos que andam na soberba. Então aqui é um grande exemplo, que é o exemplo de Nabucodonosor, que é uma pessoa poderosa, rica, que foi alcançada, não com facilidade, mas que depois de algumas ações de Deus acabou se convertendo, né? 2 Reis 5, de 1 a 19. Como podemos alcançar pessoas para o Senhor? Esse é o caso de Naamã. Aqui a lição pede para ler, por exemplo, Atos dos Apóstolos, página 264, né, falando sobre não importa a posição social da pessoa, Deus alcança também os poderosos. Aí você pode pesquisar, essa obra está acessível na internet, gratuita também para você ler no computador, tá? Bom, vamos lá. 2 Reis, carta 5, segundo livro de Reis, na segunda carta, 5, de 1 a 19. Naamã fez 2 pedidos incomuns depois que Deus o curou da lepra. Primeiro, pediu permissão para levar 2 mulas carregadas de terra de Israel para a Síria com o propósito de adorar o Deus vivo. Embora Naamã agora acreditasse no único Deus verdadeiro, seu primeiro pedido mostra que as influências pagãs ainda tinham algum domínio sobre seu pensamento. O comandante sírio, o mesmo nós vimos ali de forma parecida na carta de Nabucodonosor, não é? O comandante sírio considerava a Deus de Israel como uma divindade que deveria ser venerada em solo nativo daquela terra. Embora Naamã reconhecesse a realidade de que não havia Deus além do Senhor de Israel, ele não havia se despojado totalmente da noção de que Deus estava, por algum meio particular, conectado à terra de Israel. Assim, em seu próprio país, ele desejava adorar a Deus em solo israelita.
É claro que não precisa ser necessariamente esse o motivo dele ter pedido, né? Nós podemos pensar em outras possibilidades, mas a lição está considerando essa possibilidade, né? De que fosse ali um costume, simplesmente um costume pagão que ele queria, né? Então, ele poderia simplesmente ter pensado nisso como uma forma de se lembrar do que ocorreu com ele, né? De usar isso como um símbolo para que ele tivesse humildade. Mas, de qualquer forma, nós vemos que é perfeitamente possível que isso tenha sido ainda uma influência de que ele estava se transformando ainda no conhecimento sobre Deus, assim como no caso de Nabucodonosor. A segunda petição de Naamã mostra a sinceridade da sua fé. Embora tenha decidido servir apenas o Deus do céu, ele percebeu que não seria fácil cumprir essa resolução. O rei da Síria ainda adorava Rimon, e em sua ocupação Naamã serviria como acompanhante do rei. Embora Naamã não tivesse a intenção de abandonar seus deveres para com o rei, ele não desejava se curvar em adoração a Rimon, não desejava fazer concessão à idolatria. Eliseu respondeu ao pedido de Naamã dizendo: vá em paz. Essas palavras não devem ser consideradas como uma aprovação ou desaprovação ao pedido de despedida de Naamã. Ele devia partir em paz, não em dúvida ou inquieta certeza. Deus tinha sido bondoso com ele e ele devia encontrar felicidade e paz no conhecimento e na adoração de Deus. Deus conduz os novos conversos passo a passo e sabe o momento adequado para pedir uma reforma em determinado assunto. Esse princípio deve ser sempre levado em conta pelos que trabalham para a salvação dos outros. Bom, esse comentário, apesar de estar no comentário bíblico adventista, ele não reflete muito bem a realidade bíblica, né? Veja que aqui, no caso de Eliseu poderia muito bem ter falado para ele do problema desse pedido, caso Eliseu tivesse visto ali uma evidente ação idólatra, pagã, né? O que é mais provável é que o motivo encarado ali poderia ter sido outro e que simplesmente não se encarou isso como necessariamente uma ação pagã, né? Mas que simplesmente ele quisesse ali ter uma lembrança de Israel, né? Ali você carregar alguma coisa como lembrança de algum lugar, né? Não seria necessariamente uma atitude pagã por si mesma, né? Então, e desde que ele estaria ali adorando o Deus verdadeiro, desde que ele não usasse a terra, né, ali se prostrar perante a terra, adorar a terra como um ídolo, isso não seria necessariamente um erro. Então, mas é um ponto aí que ele foge um pouco do nosso escopo de alcançar os poderosos, mas assim, tem a questão do sentido, quando nós vamos conversar com a pessoa, e aí eles estão dizendo, respeitar o tempo da pessoa, etc. Mas assim, ali seria muito difícil que um homem que acabou de ter um grande milagre de Deus não aceitasse um simples conselho de que deveria ali abandonar o paganismo, né? Diferente da carta de Nabucodonosor, com a qual Daniel não poderia ter se oposto a ela, né? E aqui ele lê e ele relata exatamente do jeito que ela foi colocada, mas o contexto de Daniel deixa muito claro que Daniel não aceitava outros deuses e que Nabucodonosor sabia que ele não aceitava isso. Nós estamos falando nesse caso na questão de Nabucodonosor, que ele estava ali enxergando que o Deus que ajudou Daniel ali poderia até ser o mais forte, mas era um entre outros, né, dentre outros. E Daniel não aceitava isso. Então, quando nós falamos de Naamã estando num processo de aprendizado, isso é perfeitamente compreensível. No entanto, nós não podemos encarar que um profeta de Deus visse alguém dizendo que iria cometer uma idolatria e que ele ficaria simplesmente em silêncio em relação a isso, né? Ele conversaria sobre isso sem nenhum problema. Vamos lá, terça-feira, testemunhando aos eruditos, Nicodemos. Nicodemos era culto. A Bíblia descreve como um dos principais judeus. Jesus se referiu a ele como mestre de Israel. Tinha boa compreensão da Bíblia e fome espiritual do Senhor. Da perspectiva humana, parecia um seguidor de Deus. Era rico, poderoso, guardava todos os mandamentos e era um líder respeitado. Não existe nenhuma indicação na Bíblia de que Nicodemos guardasse necessariamente todos os mandamentos, né? Mas, obviamente, ele buscava guardar os mandamentos de Deus. Mas a própria forma como ele chegou a Jesus
a forma como ele conversou com Jesus ali, não necessariamente mostra, né, quando nós vamos ali em João 3, por exemplo, só aproveitar aqui que nós temos o livro de João para comentarmos sobre ele, né? Quando nós vamos ali para João 3, nós vemos que Nicodemos ainda tinha falhas, né, de caráter assim, olha, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Foi ter a noite com Jesus e disse: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Então veja, aqui ele reconhece Jesus como mestre, ainda não reconhece como Messias. Jesus responde: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Essa é a resposta de Jesus para Nicodemos. E a resposta de Nicodemos para Jesus, aqui em certo tom de ironia, né? E Jesus dizendo para ele: aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus, né? Nicodemos diz: como pode ser isso? Como pode ser a questão do vento soprar onde quer, né? Nós dizemos o que sabemos, não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? E aí ele fala aqui, como Moisés levantou a serpente do deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aqui o verso muito conhecido, né? Deus amou o mundo de tal maneira, Deus enviou ao mundo não para que condenar, mas para salvá-lo. Quem crê nele não é condenado. Quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito. A condenação é qual? A luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas que a luz, porque as suas obras eram más. Então veja aqui a conversa que Jesus tem mas quem pratica a verdade vem para a luz a fim de que as suas obras sejam manifestas. A conversa de Jesus com Nicodemos mostra um caminho diverso desse, né? De que ele guardava todos os mandamentos. Não, ele podia até ter uma sinceridade, sim, ter conversado com Jesus, mas a forma como Jesus conversa com Nicodemos mostra que ali Nicodemos precisava de alguns ajustes na sua vida que eram extremamente necessários para a sua salvação. Isso é João 3, 1 a 12, né? Nós comentamos aqui, né? As necessidades de Nicodemos, como Jesus as abordou quando Nicodemos foi a Jesus, tentou manter as aparências. Deus conhecia o coração. Ele conhece o coração e as necessidades de todos os ricos e poderosos. Ele foi a Jesus porque os ensinos do Mestre o tinham convencido. Seu orgulho o impediu de confessar abertamente Jesus como Senhor, mas aquela noite o transformou para sempre. Mesmo depois de estar convencido, ele ainda não assumia publicamente que era seguidor de Jesus Cristo. Ele tinha um certo medo, né? João 7, nós podemos ver aqui. João 7, 43 a 52. Aqui. Assim no povo havia dissensão por causa dele, alguns queriam prendê-lo, ninguém lançou mão dele, os servidores, os líderes, né? Perguntaram: por que não o trouxeste? Responderam os servidores: nunca homem algum falou assim como este homem. Responderam: também vós fostes enganados? Criam nele porventura alguns dos principais dos fariseus? Mas essa multidão que não sabe a lei é maldita. Nicodemos, que era um deles, e que de noite foi ter com Jesus, disse: porventura condena a nossa lei um homem sem primeiro ouvir e ter conhecimento do que faz? Responderam eles, disseram-lhe: és tu também da Galileia? Examine e verás que da Galileia nenhum profeta surgiu, e cada um foi para a sua casa. Então, esse é um dos momentos em que ele teve a oportunidade de falar com Jesus. Em João 19:39, diz, né, Nicodemos foi também levando quase sem ratéis um composto de mirra e aloés, quando Jesus havia morrido. Então, assim, ele ainda estava temeroso de assumir que era um servo de Deus, que aceitava Jesus como Salvador. Então, assim, Nicodemos precisava ainda de uma transformação em sua vida, né? E ele tinha problemas ali que poderiam tirar a sua salvação. A Bíblia fala que aquele que se envergonhar do Mestre, né, ele não teria acesso, se ele continuasse nessa questão de ter vergonha de assumir publicamente, a aceitar a Deus independente das pessoas, teria grandes problemas ali em relação à salvação. Então nós vemos que havia problemas, né? Só que assim, isso não impediu de ser alcançado e de buscar mudança na sua vida, né? Então ele foi aos poucos tomando atitudes
para aceitar o Evangelho, né? Deixou de ser aquela pessoa, de certa forma política, que foi conversar com Jesus, e começou a tomar algumas atitudes mais concretas para aceitar a Deus. O caso dele é um caso mais difícil, né? Ele foi impactado sim, mas nós temos que ter em mente que o caso de Nicodemos, quando nós vemos esses detalhes na vida dele, ele precisava de uma mudança de vida para assumir a Jesus como Salvador, assim como os outros, vários ali que haviam aceitado, né? Missão junto aos ricos. Mateus 19, 16 a 22, quarta-feira. Que lições podemos aprender com essa história em que, em contraste com a de Nicodemos, a pessoa não aceitou Jesus? Veja que, só fazendo uma ressalva, né? A aceitação de Nicodemos ela foi parcial, né? Ele precisava ainda ser transformado, ele ainda não se podia dizer que ele havia aceitado de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, assim como a Bíblia exigia o amor a Deus todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, né? Isso não havia acontecido com ele, ele ainda não tinha uma ressalva com relação a isso, com relação a Jesus, mas ele, obviamente, estava num processo de transformação. A interação de Jesus com o jovem governante rico mostra que a riqueza pode ser uma armadilha. Observe as palavras: ainda lhe digo que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. É claro que isso não significa que os ricos não possam ser salvos. Aliás, Jesus falou, né? Os impossíveis dos homens são possíveis a Deus. Quando as pessoas ouviram, realmente elas pensaram: poxa, e como pode, né? Como Deus alcança as pessoas, então, né? E por isso que Jesus falou: os impossíveis dos homens são possíveis a Deus. Ou seja, não cabe ao homem pensar na possibilidade de salvação de uma pessoa, né? Isso deixa com Deus, que ele vai resolver. Mas obviamente Jesus fala da extrema dificuldade de se alcançar a pessoa, quanto mais ela coloca algo no lugar de Deus na vida dela. No fim, ricos e pobres têm o mesmo destino, a sepultura. Isso significa que os ricos necessitam tão desesperadamente da salvação quanto qualquer outra pessoa. E Lucas 19, de 1 a 10, o que fez a diferença nessa história em contraste com a de jovem rico? Zaqueu respondeu a Jesus de um modo que, infelizmente, o jovem rico não fez. Observe que Jesus não disse a Zaqueu para vender o que tinha e dar aos pobres, como fez com o jovem rico. Certamente Jesus sabia o quanto o jovem rico estava ligado ao dinheiro. Em contrapartida, embora não saibamos tudo o que foi falado quando Jesus esteve na casa de Zaqueu, ele foi convencido por Jesus e sabia que tinha que fazer algumas mudanças, principalmente no que se referia à sua riqueza. Bom, um dos motivos de Jesus não precisar falar com Zaqueu é que Zaqueu abriu mão de praticamente, né, tudo, assim, não digo tudo, mas assim, uma parte considerável da sua riqueza, né? Então, se você pegar, ele fala de abrir mão de uma parte considerável da riqueza e restituir em quádruplo o que ele houvesse ganho de forma desonesta, de alguma forma ali tivesse oprimido as pessoas. Então, assim, a ação que ele fez, né, se você considerar, né, nós até em alguns outros vídeos colocamos, né, a decisão dele foi muito radical no que diz respeito a abrir mão do que ele tinha voluntariamente, obviamente, né? Então vamos lá, Mateus 19, depois Lucas 19, né? Mateus 19, 1 a 10. Opa, 16 a 22. Mateus 19, 16 a 22. Aproximando-se dele um jovem diz: bom mestre, que farei para ter a vida eterna? E aí Jesus responde: por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele disse: quais? Jesus: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amarás teu próximo como a ti mesmo. Obviamente, o jovem entendeu que Jesus estava dando exemplos de mandamentos e que ele não eram apenas esses mandamentos que deveriam ser guardados, mas esses eram alguns mandamentos que estavam ali no escopo de amar o próximo como a si mesmo. Estavam ali no grupo de mandamentos que revelavam o amor ao próximo como a si mesmo. Veja que Jesus, desde cedo, ele já enfatiza a necessidade do jovem rico amar ao outro como a ele mesmo. Veja que Jesus já está enfatizando isso aqui. E o jovem diz: tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade, que me falta? Então veja. Será que ele amava o próximo como a ele mesmo? Porque ele diz que guardava tudo isso. E esse é um dos mandamentos, né?
Veja que isso aqui não é a conclusão apenas do escopo, que tudo isso ele deveria fazer por amor, mas isso também é um mandamento separado que havia, né? E a Bíblia diz, esse é um dos mandamentos, quando Jesus fala, desses dois mandamentos dependem todavia os profetas, que amar a Deus de todo o coração e o próximo como a si mesmo. Jesus está dizendo, ó, ele tem esse mandamento também. E ele dizia que guardava, né? E aí Jesus disse, se queres ser perfeito, completo, né? Vai e vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu, e vem e segue. E o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste porque possuía muitas propriedades. Veja que ele não conversou com Jesus assim como aquela mulher, quando Jesus falou assim, olha, não é justo que tire dos filhos e dê aos cachorrinhos, né? E ela diz, mas até os cachorrinhos comem da migalha dos seus donos. Então, veja, ele não tem nenhuma atitude no sentido de persistir. Ele simplesmente desiste e vai embora. E essa é a atitude que leva Jesus a dizer, é difícil entrar um rico no reino dos céus. Então, é isso que Jesus está abordando. Aqui não é tanto a questão do que Jesus pediu, mas o fato de que como o jovem rico desiste rapidamente e vai embora, simplesmente vai embora. Ele não conversa com Jesus, ele não insiste, ele não fala nada, né? Ele não pede para Jesus, eu posso me desfazer gradativamente das coisas, tal, né? Não, ele simplesmente vai embora. Então, assim, quando Jesus coloca uma prova, assim como Deus fez uma prova com Abraão, da qual ele falou, olha, agora eu sei que você me segue, isso poderia ser uma prova nesse sentido também, e ele simplesmente rejeitou. Então, veja que não havia motivos aqui para essa saída tão bruta do jovem rico, né? Então ele já mostrou evidentemente ali que ele não amava o próximo como a si mesmo, né? Então ele não tinha nenhuma intenção de fazer nem perto do que Jesus pediu, né? Se ele tivesse alguma intenção, ele não simplesmente sairia ali, né, da forma que saiu. E Lucas 19, vamos lá, Lucas 19, né, de 1 a 10. Aqui Zaqueu, né, um chefe dos publicanos, ele queria ver Jesus sobre uma árvore, né? E aí Jesus disse que iria na casa dele, ele se apressou e recebeu, né? Aí foi questionado sobre por que Jesus ia comer na casa de um pecador. Assim, o sentido de pecador aqui é de uma pessoa que não queria servir a Deus, que abertamente, né, não queria servir a Deus, né? Essa era a ideia, né? Pelo menos. E aí, olha o que Zaqueu diz: eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tem defraudado alguém, restituo quadruplicado. Tá? Então pensa o seguinte, vamos pensar o seguinte. Imagine o seguinte. Vou pegar uma folha para tentar ficar um pouco mais didático aqui, tá? Então vamos lá. Vou pegar uma folha usada aqui. Veja só. Vamos pensar na primeira possibilidade, tá? Ele restitui. Imagine que eu vou colocar aqui, ó. Aqui, acho que dá para ver, né? Aqui, o que eu marquei a caneta é a quantidade do que Zaqueu possuía, tá? Bom, vamos colocar exatamente na ordem que ele colocou aqui. Metade do que ele tem, ele dá aos pobres. Então, ele já ficou com metade. Veja que ele fica com metade. Agora, do que ele tem defraudado, ele vai restituir 4 vezes mais. Então, imagina que 10% do que ele tinha fosse defraudado, fosse por negócio fraudulento. E ele fosse dar 4 vezes. Então, nós vamos pegar o que ele tinha aqui, 10%, ele ia dar 40%. Então, veja. Esse pedacinho aqui, ao final aqui, que está em branco, é o que sobraria para ele. Então, veja. Se ele tivesse defraudado em 10% das pessoas, e primeiro ele desse metade dos bens, e daquilo que sobrou, ele desse aos pobres aquilo que ele havia defraudado, ele ia ficar só com 10% do que ele tinha. Então ele ia abrir mão
de quase tudo que ele tinha. Bom, e se fosse o contrário? Se ele tivesse defraudado, se ele primeiro tirasse do que ele defraudou e depois desse metade dos bens que ele possuía aos pobres. Então, se fosse do mesmo modo aqui, vamos considerar que ele defraudou 10%. Então, 40% ia ser retirado, né? Dos 60% que sobrou, metade ele dá para os pobres. No final, sobraria 30%. Isso se fosse 10%, tá? Sobraria 30%. Então, no primeiro caso, sobraria 10%, no segundo, 30%. Você vê que e se você considerar um pouco mais aqui, vamos supor que ele tivesse defraudado 20%, né? E fosse restituir em 4 vezes mais. Isso só poderia ser possível se primeiro ele devolvesse o que ele defraudou, que aí daria 80%. Dos 20% que sobrou, seria dele, ele daria metade aos pobres, ficaria com 10%. Veja que qualquer que seja a forma que nós pensemos aqui, e considerando que fosse uma parte ali, né, talvez não tão pequena, né, acredito que passasse ali de 10% que ele defraudou, né, o que ele conseguiu defraudando as pessoas, se você pensar em 20%, ele já abriria mão de quase toda a sua riqueza, né? Pagar em quadro o que ele defraudou. Se ele tivesse defraudado 20%, já ia abrir mão de quase toda a sua riqueza. Então veja, ele toma a ação voluntária de entregar tudo que ele tem aos pobres, né? Quase tudo que ele tem aos pobres. Então veja, ele não tinha o apego do jovem rico, né? Então veja que Jesus não precisava fazer esse teste, e também não há nenhuma indicação de que se o jovem rico resolvesse vender tudo, que necessariamente Jesus exigisse que ele vendesse tudo de uma vez, né? Que ele não pudesse fazer assim como os outros fizeram, né? E gradativamente vender e auxiliar as pessoas. E mesmo que ele vendesse tudo efetivamente, que Jesus fosse até o final para que ele vendesse tudo, quando nós olhamos lá para o livro de Atos, a Bíblia fala que as pessoas vendiam os seus bens, entregavam aos pés dos apóstolos e era distribuído conforme a necessidade das pessoas. Então ninguém passava necessidade. Então veja que ele também não passaria necessidade. Essas pessoas que estavam com Jesus, né, é lógico que viviam uma vida simples, mas com aquilo que eles recebiam de financiamento do Evangelho, eles se auxiliavam uns aos outros. Então veja, o grande problema do jovem rico foi o grande apego que ele tinha, né? Ao ponto de não sequer continuar a conversa com Jesus depois que Jesus fez esse teste a ele. Quinta-feira, Mateus 27, 57 a 60. Como o Senhor usou o homem rico que havia sido impactado? Até esse momento não ouvimos nada sobre José de Arimateia. De repente aparece esse homem rico, quase do nada, e é usado para o cumprimento da profecia. Deus usou e continuará a usar os ricos para seus propósitos. Por isso, no cumprimento da missão, a igreja deve alcançá-los também. Pessoas poderosas procurarão associar-se com o ministério genuíno por uma série de razões. Algumas não tão nobres, né? Mas elas sabem que o envolvimento com essa obra pode mudar também a vida delas. Essa é a maneira sutil pela qual ricos e poderosos podem obter a ajuda de que precisam, sem divulgar publicamente suas necessidades. Uma outra etapa é começar o ministério genuíno como uma avenida pela qual ricos e poderosos participem do serviço de Deus. Reserve algum tempo para investir na vida dos ricos e poderosos em sua sociedade. É a ideia de que, assim como a fama ou o dinheiro, também não suprem a Deus na vida das pessoas, né? Por isso essa importância. Espero que tenha ajudado, que Deus os abençoe. Vamos terminar com uma oração e até o próximo estudo, que Deus nos mantenha aí na condição de estudar a sua palavra. Obrigado, Deus, por tudo que nos tem concedido, venha nos perdoar e purificar, auxiliar-nos conforme a tua vontade, nós imploramos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado a todos e até o próximo estudo.